Podem se assentar, meus irmãos. Eu te convido para que abra sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Samuel. Nós leremos o capítulo 15 inteiro da exposição da Escritura Sagrada. O texto da nossa meditação hoje, nós estamos retornando às exposições em Samuel. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos de ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Deus nos abençoe na leitura da palavra dele. Meus irmãos, nós retornamos hoje à série de sermões que nós começamos nos livros de Samuel. A ascensão do reino é o tema que nós podemos encontrar nos dois livros de Samuel. Pois nós vemos a maneira pela qual a ideia de reino, que é pré-anunciada nos tempos dos patriarcas, é de fato consolidada nos dias de Samuel, o profeta. Porque de fato o reino ganha um rei. E nós já fizemos um certo percurso desde o primeiro capítulo de Samuel. Nós vimos Samuel ascender em um contexto de caos moral generalizado em Israel, a ponto de nós termos o fracasso da casa sacerdotal de Eli. A Arca da Aliança fica perdida por décadas, e Israel começa a ser cercado por diversos povos inimigos. É nesse contexto que surge o pedido por um rei por parte de Israel, pois o povo acreditava que um rei, como os outros povos, libertaria Israel da opressão. Saul, então, é nomeado por Deus esse rei. Saul leva à frente os propósitos divinos na libertação de Israel. Ele vai ser bem-sucedido nas batalhas como rei, mas Saul é um tanto estabanado. Nós vamos ver que Saul é um fracasso moral como guardião da aliança. Ele não é o rei conforme o coração do Senhor. Ele é um pouco covarde porque se esconde atrás do seu filho Jonatas. Ele é orgulhoso porque ele tem dificuldade de admitir erros. Ele é meio louco porque ele impõe disciplinas desmedidas sobre os seus próprios soldados, a ponto de tentar matar o seu próprio filho. Então nós vemos Saul se precipitar episódio atrás de episódio. Ele não mede bem as suas ações. Ele chega a perder batalhas, pois nós o vemos no capítulo 14 estar mais preocupado com a sua própria proteção e com a sua reputação. E é aí que nós chegamos no capítulo 15 de 1 Samuel. Talvez um dos capítulos mais intrigantes das Escrituras Sagradas. O capítulo 15 de Samuel faz para nós, então, o fechamento de um arco que começou no capítulo 13. E ele tem um importante papel de apresentar como o destino do rei Saul foi selado com atos conscientes de desobediência.
E agora nós veremos que a ação de Saul foi a gota d'água para o Senhor. No capítulo 13, nós podemos ver que Deus já havia reprovado Saul em razão da sua ação precipitada de oferecer sacrifícios no lugar de Samuel. Então nós vimos que a soberba de Saul o lançou numa maratona de fracassos espirituais. No capítulo 13, Saul, impaciente com a não chegada de Samuel ao acampamento dos soldados, ofereceu sacrifícios, uma tarefa que era exclusiva do sacerdote. No capítulo 14, Saul está amedrontado, já que as suas ações no capítulo 13 produzem uma reação agressiva dos filisteus. Então, no capítulo 14, nós vemos Jonatas, seu filho, assumir um papel que Saul, seu pai, deveria ter feito. Jonatas lidera uma investida contra os filisteus. E isso realça a covardia de Saul, seu pai. Deste modo, esses 3 capítulos, 13, 14 e 15, vão culminar na queda gradativa de Saul. E essa basicamente vai ser sua história até o final da sua vida. Um líder nacional que se perdeu espiritualmente e se distanciou de Deus. A história de Saul nos capítulos 13 e 15 são muito semelhantes. Elas se resumem aos diálogos confrontadores entre Saul e Samuel. A diferença central entre o capítulo 13 e o 15 é o fato de que no capítulo 13 Samuel anuncia a reprovação de Saul com base numa desobediência legal das ordenanças do Senhor quanto aos sacrifícios. Então, o problema que nós temos com Saul no capítulo 13 é a sua falsa espiritualidade que era maquiada, que era camuflada por um ritualismo externo. Saul é seduzido insistentemente por oferecer sacrifícios. Agora, o capítulo 15 retrata para nós uma desobediência direta de Saul a uma ordem de Deus. E o reinado de Saul não é apenas reprovado no capítulo 13, como no capítulo 13. O texto diz que Deus rejeita Saul. E a razão por trás disso é o que nós poderemos ver no verso 26. Saul rejeitou a palavra do Senhor, e por isso Deus o estava rejeitando. Então, o nosso texto pode ser dividido em 3 seções principais. A primeira seção, versículos 1 a 9, faz um tipo de introdução ao capítulo 15 e contextualiza a queda de Saul. Saul é ordenado por Deus nesses versos a destruir totalmente os amalequitas, aplicando um conceito de justiça divina chamado Herem, o que nós vamos explicar daqui a pouco. A segunda seção, verso 10 até o verso 31, nos mostra um diálogo que acontece entre o profeta Samuel e o rei Saul. E aqui nós temos uma exposição detalhada da desobediência obstinada e insistente de Saul que o levou à queda. De forma que o Senhor liga a desobediência à própria idolatria, como um sinal da distanciação de um homem de Deus. Por fim, a terceira seção, verso 32 a 35, que forma uma espécie de epílogo ou um desfecho da história, vai nos mostrar o resultado da rejeição de Saul. Saul será distanciado da voz profética. Ele perderá a direção da voz do Senhor em seu reinado. E dessa maneira Saul fica isolado espiritualmente, em certo sentido. Agora preste atenção nisso, meus irmãos. O foco da condição de Saul, que é retratado pelo texto bíblico, diz respeito à disposição humana em justificar a desobediência. Nós somos muito bons com isso. Por natureza, a queda produziu em nós o efeito problemático de nós tentarmos nos eximir de responsabilidade. Assim como Saul, a nossa inclinação é afundar-se no abismo chamado desobediência e autocomiseração. Nós não lidamos bem com a confrontação. E sempre quando nossos erros são expostos, veremos nós mesmos sendo tentados a fugir. Nós fugimos de responsabilidade, nós fugimos das consequências do nosso erro, nós buscamos justificativas que nos façam sentir-se bem, porque no fundo o grande Deus que nós nutrimos em nossas almas pode bem ser nós mesmos. O ego caído
é o grande adversário que habita em nossa interioridade. Pois por trás de um vazio existencial, por trás da ausência de Deus, nós buscamos ocupar espaços com alguma coisa. Portanto, por trás de um ego orgulhoso, há uma alma vazia que carece da redenção. Hoje nós veremos o desastroso percurso de Saul, que se demonstra extremamente desobediente a Deus, a ponto de ele não enxergar a verdade, e nós vemos como o coração de Saul estava perdidamente lançado num caos moral de desobediência. O capítulo 15 começa com um cenário de guerra. Nós temos o profeta Samuel diante de Saul, trazendo ordens diretas do Senhor. E até aqui está tudo conforme as prescrições sobre a guerra, de acordo com Deuteronômio capítulo 20, está tudo certo. Saul é incumbido de realizar uma ordenança de Deus relativa a uma velha animosidade entre os israelitas e os amalequitas. Os amalequitas eram povos descendentes do velho Amaleque, um antigo rei que havia perseguido os ancestrais de Israel no deserto. Então, só para refrescar a sua memória. Quando Israel peregrinava pelo deserto, pouco tempo depois de sair do Egito, um dos primeiros problemas que Moisés precisou lidar foi a escassez de água do deserto. Era uma situação tão extenuante que o povo contendeu contra Moisés. Então Deus fez sair água da rocha. Consequentemente, esse episódio, Êxodo capítulo 17, relata para nós que Amaleque aproveitou a fragilidade de Israel para assaltar o povo, porque Israel era presa fácil nesse momento. E para não tomar muito seu tempo, a gente sabe que, por ordem do Senhor, Josué liderou um pelotão de homens que desbaratou o exército de Amaleque, ainda que isso não tenha sido suficiente para destruir totalmente os amalequitas. Então, em Deuteronômio capítulo 25, nós vamos ver Deus ordenar a Israel a não se esquecer do que os amalequitas haviam feito. E a ordem era, quando o povo se assentasse na terra e obtivesse paz por um tempo, os amalequitas deveriam ser totalmente destruídos. Agora veja, Saul está cerca de 400 anos depois desse episódio. E após muito tempo, nós vamos ver o Senhor determinar um tipo específico de ordem que não era executada desde os dias da conquista da terra prometida com Josué. Eu estou falando sobre a ordem de condenação. O hebraico bíblico usa o termo herem para isso. O termo, em vários episódios de Guerra Santa, denota aquilo que Deus traz de justiça sobre povos inimigos. Porque Deus ordena que cidades inteiras, com pessoas, animais, riquezas, tudo, seja consagrado à destruição. E esse é um conceito difícil de entender, porque na ótica do nosso tempo fica parecendo que Deus é mau, como se Deus estivesse ordenando grandes massacres e morte de pessoas. Só que nós estamos tratando de um período histórico remoto, e em específico no contexto palestiniano, havia uma degradação moral que era perpetuada entre os povos do Oriente Próximo. Prostituição cultural, sacrifício de crianças, escravidão brutal, estupros coletivos, incesto e coisas piores dessa estirpe. O Oriente Próximo era dominado por práticas dessas. Era um contexto de caos moral generalizado. E é por isso que Israel é chamado para ser santo, assim como Deus era santo. A vocação dos israelitas era justamente ser um contraste com o mundo ao seu redor. E, portanto, quando nós falamos sobre o reinado, Israel deveria cumprir duas missões básicas: identidade consagrada a Deus e justiça sobre os povos. E é justamente justiça que Deus está ordenando sobre os amalequitas. Então veja que essa não é uma ação divina no vácuo, como se Deus estivesse sem fazer nada e de repente ele ordenasse: Saul, eu estou entediado, vai lá e destrói os amalequitas, eu quero ver sangue. Não, muito pelo contrário. Existe uma linha do tempo até chegar aqui. Desde Abraão nós vemos Deus prometer justiça sobre os povos do Oriente Próximo.
Já em Gênesis capítulo 15, Deus havia falado sobre a medida da iniquidade desses povos. Deus havia sido extremamente paciencioso com eles. A interação de Israel com eles deveria ser instrumento de conversão para eles, pelos vários séculos que eles tiveram. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos um crescimento da degradação moral e aumento de casos perversos. E aqui está Saul sendo ordenado por Deus: cumpra justiça sobre esses povos. Essa é a tônica da ordem do Senhor. Não é uma questão de vingança passional. Eu sei que é difícil para a nossa mente entender isso. Mas realmente, de uma forma que nós não conseguimos totalmente entender, Deus está sendo justo. Ele está aplicando a justiça sobre esses povos. Então o texto diz que Saul convoca um numeroso exército para atender à ordem do Senhor. E ele coloca emboscadas em um vale próximo à cidade dos Amalequitas. E a vitória de Israel, portanto, é inevitável. Mas Saul não obedece plenamente à ordem do Senhor, como nós vemos. Ele captura vivo Agag, o rei dos Amalequitas. E o texto diz que Saul e o povo tomam o de melhor como despojo de guerra. Eles pegam os bois, as ovelhas, os animais gordos, cordeiros e, com certeza, bens, riquezas juntos. E eles não dedicam ao herém, ou à condenação, como o Senhor havia ordenado. Até porque o herém garantia que as guerras para Israel não fosse uma medida gananciosa de obter riqueza. As guerras não se tratariam, portanto, de uma tentativa de Israel de obter riqueza por outras nações. Por isso tudo era consagrado à destruição. O verso 9 chega a dizer que as coisas que eram vis e desprezíveis, eles destroem. Ou seja, aquilo que o povo achava que não tinha importância, aquilo que o povo achava que não tinha valor, eles destroem. Mas as coisas preciosas, não. E aqui a gente nota uma seletividade de Saul sobre os despojos de batalha. Porque Saul faz uma seleção, pensando naquilo que poderia beneficiá-lo e promovê-lo diante dos seus soldados. Portanto, Saul honra mais aos seus homens do que a Deus. Saul está mais interessado naquilo que ele pode obter de batalha. Saul está mais interessado na boa reputação que ele está construindo do que naquilo que Deus ordena. Certamente, ao tomar Agag vivo, ele está mais interessado em alianças políticas do que atender à ordem do Senhor. Então nós vemos a segunda cena da nossa narrativa. O texto nos mostra as consequências da desobediência de Saul. E nós vemos algumas das tensões mais problemáticas que nós temos na teologia bíblica, porque nós vemos uma grande inquietação produzida no profeta Samuel a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem Deus é. O verso 10 nos diz que a palavra do Senhor vem mais uma vez ao profeta. E aqui nós estamos lidando com os modos de revelação de Deus. Então, um parênteses aqui. Modos de revelação. Esse é um tema muito importante para a teologia cristã. Porque isso trata a respeito do contato sobrenatural de Deus com a humanidade. E como isso constitui para nós um testemunho de quem Deus é. Da revelação de Deus. Deus se revela aos homens. Na teologia sistemática, nós costumamos falar de modos da revelação. Isso significa que Deus adotou tipos específicos de comunicação para revelar-se a nós. Porque, veja, Deus é um ser transcendental. Ele está além da criação. Deus é espírito, ele é infinito. Ele permeia toda a realidade com a sua imanência. Então, ele precisa de modos para se revelar a nós. Então nós temos, por exemplo, a chamada teofania. A teofania tem espaço quando Deus assume fisicalidade para encontrar-se com pessoas. E esse é o modo majoritário de comunicação direta do Senhor na época dos patriarcas. Deus assumia corpo físico e chegava aos homens. É assim que Deus aparece no Éden, por exemplo, quando ele vem falar com Adão. Agora, com o movimento profético, nós temos um segundo modo que chamamos de profecias. Na profecia, o profeta tinha sonhos ou visões, no qual, de uma maneira que nós não conseguimos explicar,
ele perdia o controle total ou pleno das suas capacidades mentais, então Deus se comunicava com ele, por sonhos e visões. E esse é o modo de revelação registrado no nosso texto. Samuel, em algum tipo de êxtase profético, é chamado pelo Senhor durante a noite. E o Senhor traz uma mensagem extremamente preocupante para ele. Ele o diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Deus se arrependeu. Samuel entra em parafuso com isso. Como assim? O Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, pode arrepender-se de alguma coisa? Como assim o Senhor estabeleceu Saul como seu ungido? Deus fez com que Samuel tivesse uma participação ativa na escolha do rei, e agora o Senhor está arrependido. Isso frustra Samuel, porque havia uma direção política importantíssima no reino que dependia da bênção do Senhor sobre o seu ungido. E agora Deus não quer mais isso. E o pior, Deus se arrepende. Coisas como essa podem realmente ser confusas, irmãos. Primeiro, em se tratando do arrependimento de Deus. Nós dizemos que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que aconteça na criação que esteja fora do seu conhecimento, tanto no espaço físico quanto no tempo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer para nós. A questão é, será que arrependimento expressa um erro de Deus diante de uma limitação de conhecimento? Seria um erro de Deus ter escolhido Saul? Será que o Senhor não sabia que Saul faria isso? De fato, não é isso que acontece. Deus não se arrepende no mesmo sentido que nós estamos habituados a pensar. Até por isso, no verso 29, Samuel declara expressamente a Saul que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. No mesmo texto. Como que nós podemos entender isso? No verso 11, Deus diz, me arrependo. Porém, no verso 29 do mesmo texto, é afirmado que Deus não se arrepende. Perceba, meus irmãos, que isso aqui se trata de um fenômeno linguístico e teológico. Nós dizemos que as Escrituras registram expressões de sentimentos divinos. Isso nós conhecemos como antropopatismo. O que é esse negócio? Antropopatismo. Essa é uma definição de como o texto bíblico acomoda expressões de sentimentos da divindade. Porque, veja, Deus é transcendental. Nós jamais conseguiríamos entender plenamente o que acontece em seu ser, pois quem conheceu a mente do Senhor? Paulo fala isso aos Romanos. Portanto, ao dizer arrependo-me, nós temos aqui uma linguagem de acomodação. Do mesmo modo, quando Deus diz ter se arrependido de ter criado o homem em Gênesis. Pois essa é uma expressão que retrata não um erro do Senhor, mas uma expressão de tristeza e reprovação do Senhor que precisa ser descrita em linguagem humana. De modo que a terrível inquietação de Samuel, ela vai ser sanada, porque de fato Samuel conclui depois, Deus não se arrepende. Mas aqui a Escritura, então, está acomodando. É uma forma do texto bíblico dizer como que os homens podem expressar o que Deus está transmitindo aqui. Algumas traduções vai dizer lamentou, ou se entristeceu. Do mesmo modo, quando nós falamos não entristeçai o espírito, no texto de Paulo. Né? Então Samuel fica inquieto. A inquietação que Samuel é tomado pela noite é apenas um prelúdio do conflito que vai acontecer entre o profeta e o rei no dia seguinte. O texto nos mostra que Samuel ficou tão inquieto que certamente ele não dormiu aquela noite. Samuel madrugou para ir se encontrar com Saul pela manhã. A situação era tão grave que o profeta não poderia perder tempo. Samuel chega no acampamento de Israel, mas Saul não está lá. Seus homens dizem que ele havia levantado um monumento para si. Olha só o que Saul está fazendo. Ele levantou um monumento para si. Percebam a gravidade do pecado de Saul. Ele está entretido com a sedução e a ganância. Ele não está preocupado com a execução das ordens do Senhor, porque Saul quer glória para si próprio. Definitivamente, Saul não é o homem ideal para sustentar um governo santo.
Ele não é alguém que está preocupado com a glória do nome de Deus, mas sim consigo próprio. Ele não é alguém conforme o coração de Deus. Então nós chegamos na parte final do texto. A maior parte do capítulo 15 é um diálogo tenso entre Samuel e Saul. Porque de fato a situação era grave. Só que Saul não tem a menor ideia do peso da sua desobediência, nem a respeito daquilo que aconteceria. O verso 3 nos mostra um Saul com alto astral. Olha só, ele está empolgado porque ele havia vencido o inimigo antigo. Ele está feliz porque ele havia levantado um monumento seu. Saul está realizado porque ele pensa que a glória da batalha é sua. Então ele chega para Samuel bem leve e descontraído de consciência e diz: bendito do Senhor, executei as ordens de Deus. A ideia de Saul é: matei todos os inimigos, não deixei nada. Porém, lá ao fundo, dá para ouvir o balido das ovelhas. E Samuel fica assim: executou as ordens do Senhor? Como assim? E esse balido de ovelhas aí? E esse mugido de bois, de onde você tirou isso? Em contrapartida, a atitude de Saul é tentar se esquivar do que Samuel estava acusando. Porque ele justifica a sua desobediência, dizendo que não era responsabilidade dele. O povo trouxe dos amalequitas. Os homens quiseram guardar o melhor para o Senhor. Os soldados quiseram sacrificar para o Senhor. Então Samuel explica para Saul o que está acontecendo. Deus havia separado ele entre os pequenos da sua terra. Nem ele acreditava em si. Deus ungiu Saul como rei sobre Israel para garantir que houvesse um governo obediente à vontade do Senhor. E quando Deus ordena que Saul execute suas ordens, ele o faz pela metade. Então Samuel está mostrando para Saul que ao dar ouvidos para as pessoas, Saul estava rejeitando a voz de Deus. Saul entende a provocação de Samuel porque ele vai rebater. Não, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu apenas trouxe a Agag, o rei vivo, enquanto o povo tomou alguns despojos de batalha. Mas olha só o que Saul está fazendo. A ideia é cultuarmos a Deus. A gente vai pegar isso aí e vai oferecer sacrifícios a Deus. Então Saul está tentando amenizar as coisas. Mas é aí que Samuel o pega. Porque Saul precisava entender um princípio fundamental para o adorador bíblico. Deus tem mais prazer na obediência da sua palavra que em sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Isso porque a obediência é parte essencial de uma espiritualidade genuína. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Essa é a essência da lei. A razão pela qual Deus entrega ao povo uma lei carregada de preceitos é que o Senhor quer garantir que nós saibamos como nós podemos amá-lo. Portanto, a obediência não é uma ação fria daquele que crê em Deus. Obediência não se resume em um padrão de faça isso, não faz isso sim, isso não. Obediência é uma expressão de que eu amo, porque eu faço aquilo que meu Senhor estabeleceu. Por essa razão, a base da obediência é o amor. O resumo da lei é amar a Deus. Agora, pode bem ser que, em tratando-se de sacrifícios, nós tentemos manipular as situações. Porque, embora eu ofereça sacrifícios, eu posso ser desobediente. É por isso que Samuel vai dizer a Saul que, para o Senhor, a rebelião é como a feitiçaria e a desobediência como a idolatria. Porque eu posso apenas performar. Eu posso ser dissimulado, irmãos. Eu posso participar de todas as coisas da vida da igreja e ser dissimulado. Eu posso fingir. Eu posso apenas performar. Só que no fundo, irmãos, sacrifício sem obediências, sacrifício sem corações transformados, adoração sem coração, é apenas uma tentativa de manipular o sagrado. Era assim que os cananitas praticavam culto. Era assim que Saul agia. Os sacrifícios para aqueles povos eram uma forma de apaziguar as divindades para se obter favor.
Era uma forma de manipulação do sagrado, por isso é feitiçaria. É assim que Saul está tratando o culto a Deus. E a prova disso é a sua desobediência. Tentar manipular Deus é como feitiçaria, irmãos. Mas você pode se perguntar, mas e aí? Saul venceu os amalequitas. Apesar de não ter executado todos, por que ele não está certo? Ele não fez quase tudo? Obedecer parcialmente não é obediência, irmãos. Fazer algo, mas deixar outras para trás, é desobediência da mesma forma. Tiago, capítulo 2, verso 10, nos diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós facilmente fazemos vistas grossas sobre as coisas, porque nós estamos acostumados a um padrão baixo de obediência. Mas o padrão de obediência divino não muda, ele é santo, ele é um padrão justo, é imutável. Mas Saul não queria aceitar isso, e o resultado para ele foi trágico. Ele perde o apoio profético, e quando Samuel se vira para ir embora, Saul puxa a borda do seu manto e ela se rasga. O pedido de perdão de Saul não tem muita valia, porque Saul é um desobediente obstinado. Por isso, do mesmo modo como ele rasga o manto de Samuel, Deus rasga o reino das suas mãos. Porque Saul rejeitou a voz de Deus. Agora o Senhor Deus rejeita Saul. A questão é que Saul é tão cínico que ele não estava levando a sério o que Samuel está dizendo. Olha só, me parece-me que ele não preocupa-se tanto com o fato que Deus o rejeitava. Porque antes de Samuel ir embora, o seu pedido é para que Samuel o honre na frente dos seus homens. O que atrai o coração de Saul é a honra que provém dos homens. Ele não quer nem saber se Deus estava rejeitando ele, desde que os homens o aclamassem. Mesmo que ele perca a presença de Deus. Mesmo que daqui para frente ele não escutará mais a voz do Senhor. Qual que é o custo disso? Já se imaginou no lugar de Saul? Você perder a presença de Deus? Você perder a voz do Senhor? Mas tudo vai bem. As coisas vão legais. As pessoas batem palmas. Do que adianta isso? Essas coisas não têm validade. Não tem validade alguma prosperidade sem o Deus que nos redime. O desfecho da nossa história, então, é uma cena intrigante. Samuel ordena que tragam a ele Agag, o rei dos amalequitas. Ele sabe que provavelmente Saul não faria o que era certo, até porque ele não havia obedecido a Deus. Então, Samuel despedaça Agag. É uma ação cruenta que representa a justiça divina sendo realizada sobre o pecado. A justiça é executada sobre os amalequitas, não pela mão do rei, como deveria ser, mas pela mão de um profeta. E o resultado para Saul é que ele perde o rei, ele é rejeitado por Deus, e o texto faz uma menção preocupante. Samuel se foi lá no mar, e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém, o reino de Saul. E triste filho de Saul terá. Isso aqui é só um prelúdio, irmão, do que vai acontecer. Saul vai chegar a praticar necromancia. Porque a feitiçaria que ele estava tentando realizar aqui com a falsificação do culto vai evoluir para isso. O que nós podemos aprender? Nós temos representado em Saul a história de todos os homens. Porque o pecado representa bem mais que um deslize moral, cara. Veja, não era um deslize ocasional de Saul. A obstinação e o orgulho é um pecado não tratado de Saul. Desde o capítulo 9, quando surge Saul, nós temos esses indícios que demonstravam sua fraqueza moral. E à medida que o pecado não é tratado, o buraco em que Saul desce é cada vez mais e mais profundo. Um abismo leva a outro abismo. E eu adianto aos irmãos que à medida que nós seguimos a narrativa de Samuel, a situação de Saul só se agravará. Mas por quê?
Porque o pecado não é tratado. Pecados não tratados só se agradam. Coisinhas, deslizes, crescem. E pecados não tratados trazem ruína. O pecado do Saul não é tratado. A desobediência é amenizada por eles. E a voz de Deus não é mais ouvida por Saul. Embora nós não queiramos, meus irmãos, isso precisamos identificar com Saul. Porque assim como Saul, nós somos inclinados a sermos tolerantes com nossos pecados. Nós diminuímos a necessidade de obediência. E quando nós desobedecemos, parece que não é tão problemático assim. É coisinha pouca. E isso nos lança em trevas, meus irmãos. Pecados não tratados. Desobediência. Essas coisas nos impedem de desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Elas nos impedem de ouvir a Deus. E é por isso que nós precisamos do Evangelho, meus irmãos. Porque nenhum de nós pode escapar do fato de que nós somos quebradores da lei de Deus. Nós somos desobedientes. E por isso a lei de Deus nos mostra que nós precisamos de um Salvador. O Catecismo Maior Westminster pergunta: qual que é o propósito da lei moral? Os 10 mandamentos, né? A gente está lendo os 10 mandamentos aqui na liturgia. Qual que é o propósito disso? Mostrar para você que você é capaz. Mostrar para você que você não tem pecado algum. Mostrar para você que essa lista não se adequa a você. Não, isso aqui é o pecado dos outros, não meu. É para mostrar que nenhum de nós escapa de nenhum daqueles pecados nominados. É para nos mostrar que em nós mesmos nós não temos salvação. Por isso que o Catecismo Maior Westminster ensina que o propósito da lei moral é nos mostrar que nós precisamos de Cristo. Somente Cristo é capaz de satisfazer a lei de Deus. Nenhum de nós é suficiente para isso. Somente Cristo obedeceu e cumpriu a termo a vontade de Deus Pai. Portanto, nós precisamos de fé em Jesus. E em Jesus nós não obedecemos a fim de obter favor. Eu vou ser um bom crente para que eu obtenha favor. Não é isso. Não é porque nós obedecemos que nós somos salvos. Salvação não tem necessariamente a ver com a minha obediência, mas a obediência de Cristo. Não é porque nós somos bons obedecedores que o pecado é amenizado. É justamente o caminho contrário. Nós obedecemos porque Cristo nos fez dele. Nós obedecemos porque nós amamos o nosso Cristo. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E por isso a obediência para o cristão não é nem opcional e nem mesmo fardo. Obediência é prazeroso no nosso Cristo. Porque em Jesus nós encontramos a graça do perdão. Em Jesus nós encontramos a graça da misericórdia. Em Jesus nós encontramos o prazer que existe em obedecer à lei de Deus, porque ela é prazerosa. Portanto, o Evangelho nos mostra, eu e você precisamos de Jesus. Saul nos mostra, por exemplo, não vou quebrar o fogo, tá? Saul nos mostra que se não fosse a graça de Deus, nós seríamos só mais um a caminho do inferno. Saul nos mostra que só há suficiência em Cristo. Ritualismo externo, obedecer para obter favor divino. Todas essas coisas não têm valor algum diante de Deus que quer perfeição. Qual é o padrão que Deus exige de nós? Obedeça alguns mandamentos e o restante a gente conversa. Não é isso. Sejam santos como eu sou santo. Sejam perfeitos. Esse é o padrão que Deus estabelece para mim e para você. A questão é, em você não encontra isso não. Nós somos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Única e exclusivamente em Jesus. Portanto, ore ao Senhor. Com a sua cabeça.